Golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia. E olha, bastante informação. Vamos falar pra vocês aí do Rafael Silva, atacante que teve uma passagem, ó, muito bacana do Vascão, matador de urubu e quer voltar ao Vasco. Já adianto, vou gravar uma entrevista com ele na próxima sexta-feira lá no Futebolaço Podcast, mas isso é papo pra mais pra frente. O atacante Jonathan Baumann, que foi artilheiro agora com 25 gols no Campeonato Equatoriano, foi oferecido ao Vasco da Gama. E vamos falar um pouquinho do Nenê, que é um dos maiores ídolos da história do Paris Saint-Germain. Foi convidado pelo PSG para poder ir para esse jogo que rolou agora há pouquinho na Champions League entre PSG e Bruges. Ele teve lá marcando presença, ainda jogou ontem uma sinuquinha com o Neymar. Então vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas informações. Rodar a vinheta, eu vou pedir para você deixar o like no começo que você vai acabar esquecendo depois. Se for novo, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, tá passando na tela para vocês aí. Eu dou muita informação por lá. E sobre o Rafael Silva, o primeiro tópico do nosso vídeo aqui, ele vai gravar com a gente no Futebolaço Podcast nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã. Falei pra vocês que tinha convidado muito bacana, então você que não é inscrito ainda no Futebolaço Podcast, corre e já se inscreve lá. Quem também vai marcar presença amanhã, às 5 horas da tarde, é o MC Darlan, grande vascaíno aí, um baita de um MC. Você vai conhecer a história dele, a origem das músicas do Vasco e também outras situações. Lembrando que o podcast lá não é de Vasco da Gama, beleza? Então vamos aí logo às informações e não esquecem de se inscrever lá no Futebolaço Podcast e também no corte do Futebolaço Podcast. Bom, a situação de Rafael Silva, ele bateu um papo com a galera do Universo Vasco e conversou sobre muitos assuntos interessantes. Falou: olá, presidente, eu tô aqui, hein? É só me ligar que eu volto. Ele trouxe algumas informações importantes nessa entrevista que ele deu ao Universo Vasco, porque ele disse que não tem empresário e no contrato que ele tem assinado com a equipe dele lá da Tailândia, inclusive é por isso que a nossa entrevista vai ser 10 horas da manhã, porque daqui pro Brasil uma diferença de 10 horas no fuso horário. Ele disse que tem uma cláusula no contrato que agora em dezembro, ele recebendo uma proposta do Brasil, ele pode rescindir e sair sem custos algum e ir para uma nova equipe. Então, caso o Vasco tenha interesse em contratá-lo, ele pode sair de graça e vir pro Vascão. E olha, diz que Série B não é problema, viria pro Vasco amarradão, topa contrato de produtividade, e inclusive falou qual eram os ídolos dele de infância, citou o Edmundo e o Pedrinho, e falou muito também da torcida do Vasco, e é muito grato ao clube, e tá cheio de tesão, foi o termo que ele usou na entrevista pro Universo Vasco, dizendo que quer retornar à colina histórica. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos importantes da entrevista que ele deu para o Universo Vasco. Eu sei que o clube não vive um bom momento financeiro, mas isso não seria um problema para mim. Meus ídolos do Vasco são Edmundo e Pedrinho. Esses craques marcaram a minha geração quando eu era pequenininho e ficava assistindo os jogos. Se o presidente me ligar, pode ter certeza que não terá empecilho que possa impedir a minha volta. Não tenho empresário, tem uma cláusula no meu contrato que me permite sair livre sem custos agora em dezembro. Só basta o presidente me ligar. Alô, presidente, me liga. Perguntado se seria um problema jogar na Série B, Rafael Silva disse o seguinte: jamais, se estamos nessas condições, temos que abraçar o projeto e levar o Vasco à primeira divisão novamente. Eu acho que o Vasco perdeu alguns jogos-chave, mas agora não adianta ficar olhando para trás. Já passou, agora é hora de unir forças e pensar no futuro do clube, porque a Série B de 2022 vai ser a mais disputada da história. Não gosto de fazer críticas aos companheiros de profissão, até porque só quem está lá dentro sabe a dificuldade que é. Mas como disse, agora temos que esquecer o que foi feito no passado e pensar no futuro. O Vasco tem muitos líderes dentro de campo, mas não acho que isso tenha sido um grande problema. Perguntado se aceitaria um contrato de produtividade, ele sim aceitaria, até porque sei como é o Vasco, como se deve agir dentro de campo. Confio no meu trabalho e não teria problema nenhum em fazer um contrato de produtividade. Sobre encerrar a carreira, ele disse que ainda está muito longe para pensar em encerramento de carreira, mas por que não encerrar no Vasco? Pode ser que sim. Sobre Zé Ricardo, ele disse o seguinte: eu tenho certeza que o Vasco fez a melhor escolha como treinador Zé Ricardo. Ele conhece o Vasco e tem muita competência.
Com fé em Deus vai dar certo. Sobre o Nenê, é um jogador que dispensa comentários, né? Ele é Vasco pra caramba e joga muito. Hoje o meu desejo é ajudar o clube, independente de quem esteja lá. Penso que no momento temos que unir força e viver o Vasco como nunca, pois esse ano o Vasco precisa subir. Sobre a torcida do Vasco é coisa de outro mundo. A maneira que a torcida abraça o clube é inacreditável. E jogar em São Januário lotado é um sonho. Eu amo esse clube, sou grato por tudo que me proporcionou na minha carreira. Abriu muita porta para mim, então o sentimento que tenho é de gratidão e amor pelo clube que projetou minha carreira para o mundo. Como sempre digo, eu estou disponível para ajudar o Vasco a qualquer momento. Mas uma coisa que os torcedores não compreendem é que não depende de mim. O presidente precisa ter interesse no meu retorno. Torcida vascaína, muito obrigado pelo carinho e reconhecimento do meu trabalho. Saiba que estou cheio de tesão para vestir a camisa e jogar pelo Vasco novamente. Raça e vontade não irão faltar. Saibam que vocês moram no meu coração e sempre vou estar na torcida pelo nosso clube. Um grande abraço a todos. Bom, galera, e aí, o que vocês acharam das respostas do Rafael Silva? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aproveita, já deixa aqui na descrição do vídeo perguntas para o Rafael Silva. Eu vou selecionar as melhores perguntas e vou levar lá pro episódio de sexta-feira. Então todo mundo já deixa uma perguntinha pro Rafael Silva e se inscreve lá no Futebolaço Podcast. Falando de passado, agora vamos falar de futuro e até mesmo presente. Um jogador que pode chegar ao Vasco é o atacante Jonathan Baumann, que acabou de ser o artilheiro do Campeonato Equatoriano com 25 gols. O jogador tem 30 anos de idade, é colocado por alguns perfis aí como um dos principais atacantes da América do Sul, ao lado do Gabigol e de outros centroavantes. E eu vou trazer para vocês mais informações desse jogador que foi oferecido ao Vasco. Mas antes, se liga, na segunda ou na terça-feira agora já vai rolar o nosso sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Quer participar do sorteio? Corre! Clica aqui no primeiro comentário fixado, se cadastra lá, faz um pequeno depósito de R$25 e manda pro e-mail do canal. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. Hoje tá rolando jogos de Champions League, amanhã também tem rodada de Champions League, quinta-feira tem o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A e nós temos a final da Copa do Brasil, além das ligas europeias, Campeonato Italiano, Espanhol, Francês e por aí vai. Você pode fazer suas apostas, ganhar uma grana fazendo aposta esportiva com a 1xBet e ainda participa do nosso sorteio. Olha que maravilha! 6 camisas do Vascão num sorteio é só aqui no canal Futebolaço. Então corre, tô finalizando a lista já entre sábado e domingo. Depois de ficar, Diguinho, eu quero participar. Aí só pro próximo. Não tem muito depósito, então a chance de você concorrer tá bem alta. Faz logo o seu depósito e vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aí no primeiro comentário fixado. Vem, cara 25 gera o cupom, fez 50, gera 2 e assim sucessivamente. Você tem mais dinheiro para apostar, ainda aumenta as suas chances de ganhar. Bom, vamos falar do Jonathan Baumann. Teve um monte de informações destrocadas ontem. A galera do Vascaíno.net deu a informação de que ele foi oferecido e o nome está na mesa do Vasco para o Vasco analisar. O Vasco pode gostar, pode não gostar do nome. Teve veículo dizendo que a informação não procedia. Agora eu vou dar uma informação minha, Dieguinho, do canal Futebolaço Vasco. A pessoa que ofereceu o Jonathan Baumann ao Vasco, ele já tinha até comentado comigo. Ele falou, olha, Diego, o Germancano tá para sair aí. Caso de fato o Germancano não fique, tem um jogador aí que é o perfil para jogar no Vasco da Gama. Cara artilheiro, barato, que cabe dentro do perfil do Vasco. E comentou aqui, ó, esse nome aqui é interessante. Falei, pô, realmente interessante. Então eu já tô sabendo dessa situação do Jonathan Baumann há pelo menos aí uns 4 dias, bem antes do Vasco anunciar a saída do Germancano. O nome foi sim oferecido ao Vasco, podem até negar, mas é verídico, foi oferecido. Daí, evoluir para negociação, o Vasco gostar, não gostar, contratar, são outros 500. O Zé Ricardo, que foi oficializado recentemente, tem que aprovar o nome e também vamos saber se ele já não tem indicado um centroavante para o Vasco. Lembrando que o Zé Ricardo, durante essa semana, já indicou 4 jogadores para o Vasco contratar. Os nomes não foram revelados e vai saber se não tem um nome já de um atacante dentre esses nomes que ele ofereceu. Mas, por mais que seja desmentido, eu estou aqui confirmando a informação.
Jonathan Baumann foi sim oferecido ao Vasco da Gama. Daí ser contratado, abrir negociação, são outros 500, beleza? Então vamos ver. Eu achei o jogador interessante. É um jogador que tem 30 anos, não é nenhum garoto novo, também não é um jogador já ali caminhando para final de carreira. É artilheiro do campeonato equatoriano, Independente Del Valle, time que vem jogando Libertadores recorrentemente, mesmo time do John Sanches. E é um jogador que o contrato dele encerra agora no final do mês de dezembro e ele tem o interesse de jogar no Brasil. Chegaria sem custo pro Vasco, é só acertar o salário dele. Normalmente essas negociações às vezes envolvem luvas. Vamos aguardar. Qualquer atualização sobre a situação do Jonathan Baumann eu trago para vocês aqui no canal. Vamos caminhando agora para falar da situação do Nenê. Olha, o Nenê foi muito tietado, ele é ídolo do Paris Saint-Germain, ele tá passando as suas férias lá na França e ele foi convidado pelo PSG para poder assistir a partida entre Bruges e a equipe do PSG. O jogo acabou agora há pouquinho, inclusive o PSG venceu por 4-1. Eu vou colocar para vocês aí algumas divulgações do próprio Instagram oficial do Paris Saint-Germain. O Nenê tá com muita moral. E logo em seguida eu vou colocar uns stories aí que o Neymar colocou dando uma zoada no Nenê. Eles são amigos de longa data e eles foram jogar uma sinuca. Parece que o Nenê perdeu aí pro Neymar e o Neymar fez uns stories zoando ele enquanto ele ia marcando os pontinhos da vitória do Neymar. Tá bem engraçado. Eu vou colocar esses stories para vocês. Salut les Parisiens, je suis ici au Parc des Princes. Je suis très content d'être là pour le match de ce soir. Allez, on est là. Allez, Paris! Vai, meu irmão, nota aí. Até idiota. Você é fraco. Fraco. Fraco é meu parceiro. Fraco. Você e Carlinhos. Fraco. Tomara que o Nenê tenha boas férias e volte cheio de gás aí aos seus 41 anos de idade para poder fazer uma boa temporada no Vasco no ano que vem. É isso, galera. Vou encerrando minha participação por aqui. Na tela final vai estar aparecendo aí a logo do Futebolaço Podcast e do corte do Futebolaço Podcast. Já se inscreve aí nos dois canais. Amanhã temos entrevista com o MC Dalan e na sexta-feira com o Rafael Silva. Vou encerrando minha participação por aqui e logo mais à noite eu volto. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu. Fui.